Eu queria saber o seguinte, no momento militar atual da Ucrânia, a impressão que nós temos, eu queria que o senhor colocasse diante da sua experiência militar, né, o momento militar da guerra da Ucrânia. A gente parece, a impressão que eu tenho aqui, acompanhando os mapas, o Rogério acompanha bastante também, toda a nossa comunidade, mas acompanhando as notícias, os mapas e a visita do Zelensky a Washington hoje, parece que a ofensiva ucraniana ela já esgotou o seu momentum, ela já está perdendo a força. Como é que o senhor está vendo, com sua experiência militar e com um profundo conhecedor da região também, como é que o senhor está vendo o momento militar atual da guerra da Ucrânia? Muito mídia, muito show, e quando você fala de ponta militar, vamos pensar sobre ponta militar de fato. Você me pode nomear alguma vitória famosa da Ucrânia que derrotou as tropas russas durante essa operação que está indo? Eu não conheço nenhuma. Todo o território foi retomado da Ucrânia, ucranianas de volta, quando tropas russas saíram. Seja perto de Kiev, quando as tropas cumpriam a sua função e saíam, de forma, claramente com algumas perdas, mas saíram, e foi ocupado por tropas ucranianas. Mesmo no Kharkov, que as tropas russas retrocederam, e eu explicava porque você tem que entender que quando entraram no tropas no Ucrânia, a ideia dessa guerra era totalmente diferente. Totalmente diferente. Estavam toda a inteligência, todo o serviço secreto, estavam falando que as russas entram e vai ter recebido com flores, esse que estavam falando. Então, foi limitado, foi tropas interiores, tropas interiores, tropas policiais entraram na Ucrânia, e entraram pouco tropas. Então, se falamos agora, recentemente, de Kherson, as tropas russas retrocederam Kherson e foi deixado para ucranianos. Ou seja, não existia nenhumas vitórias, nenhumas avanços. Você fala, não, avanço estratégico, o território está liberado, então a gente pode achar que isso foi conquista militar. E sim, não, porque o que a Rússia ganhou, a Rússia entregou territórios para salvar suas tropas, que são inferiores, seja por quantidade inferiores. Agora, o que a gente tem agora, o que nós estamos vendo? Foi a chamada 300 mil pessoas, 150 mil pessoas está já na frente, entre quais metade está reforçando as tropas que existiam na frente, e metade, ou seja, 75 mil está na reserva, e 150 mil tropas está preparada, está pronto para o quê? Para mim, comandante, como você fala de militar, para mim, tudo que está acontecendo na Ucrânia, para mim, é muito estranho, porque não é essa coisa que a gente estava esperando que vai acontecer. Porque, para mim, parece a guerra como a Primeira Guerra Mundial. Está avançando 200 metros, 300 metros, está tomando um povinho de 5 quilômetros, ou seja, não existe essa guerra de manevra, guerra de perfuração, guerra rompimento de frentes. Eu acho que a gente vai ainda ver essa parte. Mas o que está acontecendo? Está acontecendo qualquer coisa, mas não é guerra. Por isso a Rússia não está acostumada a falar guerra. A Rússia está usando a palavra de operação especial. Porque, para mim, me irrita bastante, porque até o dia de hoje, cada dia, a artilharia ucraniana está atacando a cidade de Donetsk. Está descarregando a saliva dos mísseis de Katyusha contra Grad, contra Donetsk, matando civis, ou seja, não armas militares. Está bombardeando o território russo. Eu não entendo por que não foi feita nada, por que não avançaram. Para mim, tudo estranho. Tudo estranho. E para mim, que eu estava preparando militar, a gente não preparava dessa forma, lutar. Não essa guerra. Para mim, muito estranho o que está acontecendo. Esse aqui eu falo para você. Mas, do ponto de vista de militar, eu não vejo nenhuma grande ofensiva da Ucrânia. O que está vendo triturando as tropas ucranianas. Isso sim eu vejo. Está triturando, matando pessoas, destruindo material bélico, cada vez menos aviões, cada vez menos tanques, cada vez mais pessoas mortas. O que está passando na imprensa está falando, nós vencemos, estamos vencedores, mas
Eu não vejo isso, de ponta militar não vejo vencimento nenhum. E agora Zelensky foi a Estados Unidos pedindo material bélico. Mas qual material bélico? Vai receber 45 de cargas para 155 milímetros de obuses. Vai receber 10 lançaminas de 82 milímetros. Vai receber de 1 ou 2 Patriot, são 6, 8 lançadores de mísseis. Ou seja, você acha que mesmo com 14 HARMs você pode ganhar a guerra? Não, isso só postergaram uma parte. Não se ganha dessa forma. Está do ponto de vista militar, a Ucrânia está acabada. Tem que falar a verdade. A Ucrânia, há espírito de ucranianos que está lá muito, muito forte, porque eles consideram que ele está defendendo sua pátria. Eles estão muito motivados de forma emocional, muito motivados, está lutando por sua pátria. A lema deles tem que matar a todos os russos. A gente vê todas as cidades que eles façam com prisioneiros, por exemplo, a Brigada 76 de Ucrânia foi dada ordem não tomar prisioneiros russos oficialmente. Ou seja, qual a diferença entre tropas SS? Nenhuma. E eles estão muito motivados contra a Rússia, contra o avanço. A prensa deles bombardeando 24 horas que eles vencem, eles estão fazendo vencimento. A Rússia lança mísseis para destruir a estrutura de eletricidade deles. Eles falam foi lançada 60 mísseis, foi derivada 50. E tem todas as armas destruídas. Então, mente a prensa, propaganda, criação de coisas que não acontecem, mundo virtual. Eu tenho medo de saudade mental dos ucranianos quando eles entendem o que estado eles estão. Eu acho que vai entender isso. Obrigado, Coronel. Essa análise que o senhor fez, ela vai bem na linha do que a nossa comunidade tem falado, né, Rogério? Sim, realmente, sim. Sim. O senhor que nos acompanha aí, porque a gente não consegue entender. Eu penso assim, pelo que a gente conhece do exército russo, uma fração apenas do poderio militar russo está sendo empregado na Rússia. É uma verdade, gente, é uma fração. Sim. A Rússia tem condições de colocar muito mais tropas ali. A gente não consegue entender direito o que se quer, qual é o objetivo. A impressão que eu tenho às vezes, Coronel, é que a Rússia, o Putin, ele quer estender essa operação, porque os danos econômicos que essa guerra estão provocando, principalmente na Europa, são avassaladores.